Boa tarde, todos os alunos, os que eu já conheço, os que eu ainda vou conhecer. Nós estamos aqui numa situação atípica, de modo que o nosso ano letivo ainda não começou, mas já temos turmas formadas, já temos questões encaminhadas para a nossa escola Júlio Miller. E uma dessas questões é elaborar vídeos de acordo com as respectivas disciplinas, para que nós possamos conversar um pouco mais a respeito dos temas que são trazidos pelo aplicativo Aprendizagem Conectada, disponibilizado pela SEDUC. Bom, para os que me conhecem não há necessidade, mas para os que não me conhecem, eu sou o professor Thales, professor na Escola Júlio Miller da disciplina de História. E por isso eu vim aqui nesse primeiro vídeo discutir com vocês algumas questões lançadas pelo material apostilado na primeira semana, ok? Lá do aplicativo que eu já falei o nome, Aprendizagem Conectada. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, o tema da primeira semana para os terceiros anos do ensino médio, que é o tema da nossa aula de hoje, é um tema muito importante, ok? No entanto, ele foi trabalhado um pouco aquém do que deveria lá naquele aplicativo, naquele material apostilado, primeiramente. Depois a gente passa para os exercícios. Mas no material apostilado, eu considero extremamente insuficiente apenas 2 páginas para tratar de um tema tão importante quanto a formação étnica do Brasil. Não que esse tema não possa ser resumido em 2 páginas, mas ele foi tão enxugado, tão resumido, que trouxe algumas complicações, algumas questões um pouco nebulosas, e que nós pretendemos então trabalhar em cima dessas fragilidades aqui para tentar trazer questões que eu acho que sejam mais proveitosas para vocês no ano letivo como um todo, mas também na hora de fazer uma prova como o Enem e etc. Então a primeira coisa é falar um pouco isso, qual é o propósito do nosso vídeo, aprofundar nas questões relativas ao tema da formação étnica do Brasil. Esse é o primeiro ponto. E uma outra coisa é que essa simplificação que eu apontei, que está colocada no material apostilado, ela vai servir de base para a análise da nossa aula de hoje. Então, qual é essa simplificação que eu falei, mas não fui ao ponto, e agora a gente começa de fato a nossa aula? É uma simplificação que, na verdade, ela traz um determinado conteúdo, sem dizer que esse conteúdo ele é fruto de inúmeros debates, de inúmeras perspectivas e de inúmeras interpretações que possuem um determinado momento histórico, que possuem uma determinada origem na sua explicação. E para a gente trazer um pouco o material apostilado, eu queria dizer que quando eles quando eles trabalham com esse conteúdo sem dizer os intelectuais que foram responsáveis pela elaboração desse conteúdo, é isso que a gente está chamando de simplificação. E no caso aqui do material apostilado, a gente consegue identificar 2 momentos, 2 perspectivas que são antagônicas, ou seja, que são contrárias uma perspectiva da outra, e que estão presentes como se fossem complementares, quando na verdade não são. Então essas perspectivas são a perspectiva generalista e uma perspectiva particularista. Então eu vou trazer o modo como essas 2 perspectivas estão postas na apostila. Então, a citação da primeira página que eu trouxe aqui para falar com vocês é a seguinte. Abro aspas, significa que eu estou falando do jeito que está lá na apostila. Quem tiver com ela aberta aí pode acompanhar. Página 1. Está escrito dessa forma. De um modo geral, podemos dizer que a composição étnica brasileira é basicamente oriunda de 3 grandes e principais grupos étnicos: os indígenas, os africanos e os europeus. Então, essa é a primeira perspectiva, a perspectiva que eu chamei aqui com vocês de generalista. Por quê?
porque ela não se preocupa tanto assim com a diversidade, com a pluralidade, e ela busca por um geral. Ora, aqui o Brasil ele é composto por 3 grandes raças: europeus, africanos e indígenas. Por mais que dentro dos europeus existam inúmeros portugueses, italianos, espanhóis, etc, 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 aqui junta-se todos e vai pelo geral, europeus. No caso, a gente poderia colocar como brancos também. A outra tendência são os que eles chamam aqui de africanos e indígenas. Existem milhares e milhares de etnias indígenas, existem milhares e milhares de povos africanos, mas quando se trata da formação do povo brasileiro, a perspectiva agrupa todos eles em 3 grandes grupos e considera que são as matrizes, então, da formação étnica do nosso país. Mas a apostila, ela tenta também colocar um problema em cima disso. E aí, já na segunda página, ela, na mesma forma em que traz a perspectiva generalista, vai colocar uma questão em cima. Vai falar assim, não é bem assim. E aí, novamente, eu vou abrir aspas aqui e ler integralmente o que está escrito lá. Mas é claro que essa divisão é apenas uma visão simplista, pois é impossível dizer que apenas essas etnias formam a população brasileira conforme o mito das 3 raças e suas derivações. Na verdade, existem centenas ou talvez milhares de agrupamentos diferentes ao longo do território brasileiro, de modo que qualquer classificação sempre restringirá a um certo limite algo que é muito mais amplo. Então nós temos essas 2 tendências e o tema da nossa aula vai ser: será que essas tendências são complementares, como a apostila traz? Ou será que elas dizem algo mais? Será que tem alguma outra perspectiva da qual a gente consegue elaborar o pensamento e que vai nos ajudar também a compreender melhor o que significa responder a essa pergunta que é, afinal de contas, como é feito ou como foi formado o povo brasileiro? Então, quando a gente desconfia desse material apostilado, não é no sentido de dizer que ele é falso ou etc., mas na verdade é olhar para ele de modo crítico, de modo analítico e perceber que, na verdade, o que está sendo transmitido para vocês como conteúdo, ele é fruto de vários e vários embates teóricos, intelectuais, que dizem respeito não apenas a um dado, o povo brasileiro tem uma origem, mas diz respeito também a um determinado projeto que se quer construir quando a gente responde essa pergunta: qual é a formação, então, do povo brasileiro? Então, essa foi mais ou menos uma introdução do que a gente busca tratar nessa aula. E para abordar melhor o que são essas tendências generalistas e particularistas, eu preparei um histórico sobre aquilo que a apostila traz como o mito das 3 raças. Vocês percebam que a apostila já traz isso como um mito. Mas até esse mito das 3 raças ser rotulado pelas pessoas como um mito, foram séculos e séculos de história. Então, no momento em que ele foi inventado, não era um mito, era um dado da realidade. Bom, então, vamos entrar aqui numa segunda parte da nossa aula, justamente para mostrar como que determinados conceitos, ou o que hoje a gente chama de mito, tem uma história, tem uma criação, e essa criação, quando a gente observa o contexto histórico no qual ela surge, a gente consegue perceber também alguns projetos políticos de tempos passados. E um dos grandes projetos políticos de tempos passados que diz respeito ao Brasil é justamente uma pergunta que foi elaborada a partir de um edital, lançado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB,
no ano de 1844, buscando justamente responder a pergunta como escrever a história do Brasil. Então, o edital que vinha com essa pergunta teve um determinado concurso. Então, várias pessoas escreviam monografias, escreviam livros, escreviam ensaios para tentar responder essa pergunta que parece simples, mas que na verdade é muito complexa. E o vencedor, então, desse concurso é o alemão Karl von Martius, que respondeu a pergunta do edital da seguinte forma: o povo brasileiro ele é composto por três raças, por três grandes raças: a branca, a negra e a indígena. E ele traz isso numa metáfora, com uma metáfora a partir de um rio. Então você tem a raça branca, que obviamente na resposta do alemão Karl von Martius seria a raça principal, seria o grande rio, caudaloso, majestoso, imperial, que era enriquecido por dois pequenos afluentes, que era a raça negra e a raça indígena. Então, para vocês terem uma noção de como que a história ela nos fornece elementos muito importantes para compreender determinados tempos históricos. Então vamos começar. O IHGB é um instituto que foi oficializado, ele foi criado pela monarquia, pelo Império, ainda no segundo reinado, e ele tem um objetivo, que é, digamos assim, escrever do zero a história do Brasil. Então, a grande matriz dessas três raças que são a origem do povo brasileiro, ela está de acordo com o projeto imperial para fortalecer a noção de que a raça branca e, consequentemente, a portuguesa era o foco principal da formação do povo brasileiro. E aí nós vemos como que o próprio Império, que tinha uma noção de continuidade com o Império Português, já que o Brasil, territorialmente falando, ele era um herdeiro do Império Português, e dinasticamente falando, eles também eram herdeiros do Império Português. Então, Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos eles tinham uma ligação direta com o Império Português. Então, na medida em que eles criam um novo império, reconhecendo a filiação com o Império Português, você tem, por extensão, uma história do Brasil, desde a descoberta e etc., sendo contada do ponto de vista do protagonismo desse português que aqui chegou e aqui conseguiu construir o império. Então, perceba como que essa metáfora do rio, ela foi elaborada não para trazer a verdade de um passado, mas, digamos assim, para colocar um presente majestoso, um tempo presente majestoso para o império que estava começando a se consolidar. Então você tem o IHGB, nesse momento, como um instituto, digamos assim, essencial para a identidade do Império Brasileiro. E essa identidade, quem nós somos, de onde nós viemos, é importante para destacar a unidade do Brasil e a sua nobreza. Então você tem uma história contada do ponto de vista do Império Brasileiro. E essa história, ela é formada a partir da ideia de que o português branco chegou aqui, construiu um gigantesco império e ele teve uma ajudinha das raças indígenas e negras. Também não se fala muito sobre que tipo de ajuda é essa, porque o Brasil, durante praticamente todo o seu império, foi um país escravista. Então,
você contar a história do Brasil no Império significava você exaltar a história dos feitos dos brancos portugueses e tender a apagar ou a diminuir a história dos negros e indígenas, porque não era uma história muito orgulhosa para ser contada. Ok? Então, essa metáfora do rio das três raças, ela tem essa origem a partir do IHGB, a partir da resposta do alemão naturalista Karl von Martius, e ela reflete as opiniões de um império em busca de sua própria identidade. Quem nós somos, qual é a nossa origem e para onde vamos neste rio caudaloso que é da civilização portuguesa. Ok? Então esse é o primeiro momento no qual essa ideia de que são três as grandes raças que formam o Brasil começam a aparecer na nossa história. Antes disso, não se tinha muito essa noção. Okay? Só a partir desse momento que a gente vai começando a construir a ideia que nós somos um povo mestiço, que nós somos um povo, então, vindos de uma mistura. E aí nós temos um segundo momento dessa metáfora das três raças, que já é durante a República. Então, a República, que é um novo modo de governo e que precisava colocar o Império debaixo do tapete, ela recontou a história das três raças originárias de um modo um pouco diferente. Duas questões diferenciam essa matriz racial do Império com relação à República. A primeira é que a raça, nesse contexto, ela vai deixando de ter um significado necessariamente biológico para ter um significado de herança cultural. E aí, um dos sociólogos, historiadores que mais contribuem para esse processo de mudança é o professor Gilberto Freire, a partir do seu livro Casa Grande e Senzala, publicado no ano de 1933, que vai destacar a contribuição do negro não do ponto de vista do trabalho ou das características biológicas do negro, mas vai salientar os aspectos culturais dos povos africanos que vão ajudar a construir aquilo que hoje é a civilização brasileira. Então você tem uma recondução da interpretação sociológica que vai, digamos assim, tirar o foco das diferenças biológicas e vai observar como que existem contribuições culturais importantes para a formação do povo brasileiro no sentido geral. É óbvio que, na verdade, não sei se é tão óbvio assim, mas para a gente agora, é óbvio que o centro da história ainda era o homem branco. Mas, a partir daqui, a partir dessa virada cultural, você tem um olhar um pouco mais atento para as contribuições de negros e indígenas do ponto de vista de uma civilização que vai se formar nos trópicos, que é diferente da civilização europeia. Então essa é a primeira grande virada que tem. Não é mais uma epopeia portuguesa que sai da Europa e vem, você tem a confluência de diferentes culturas formando uma coisa nova. Uma coisa que já está um pouco mais distante daquele. O governo vai ressaltar aquilo que é novo. Além da passagem de uma interpretação baseada na raça biológica para uma interpretação mais preocupada com as influências culturais, você tem também, a partir do trabalho de Gilberto Freire, em comparação com os contextos, com as realidades dos Estados Unidos da América, você tem a noção de que a mistura de raças no Brasil ela foi algo benéfico e democrático. Por quê? Bom, acho que a maioria de vocês deve saber que depois da abolição
da escravatura nos Estados Unidos, passaram a operar um conjunto de leis em vários estados chamado de leis Jim Crow, que é uma referência a um personagem de branco, um ator branco que se pintava de negro e, caracterizado como um negro, fazia humor de depreciação da raça negra. Então, esse conjunto de leis baseado nessa personagem, uma referência a essa personagem, as leis Jim Crow, válidas em vários estados naquele contexto, literalmente separava brancos e negros. Então você tinha uma violência amparada pela legalidade do Estado. E uma violência que literalmente separava aquilo que era de branco daquilo que era de negro. Ora, os intelectuais preocupados com a identidade brasileira, que ressaltavam justamente a mistura das raças, vão falar assim: os Estados Unidos é um lugar autoritário por conta dessa segregação, e é justamente isso que nos leva a crer que a mistura das raças e a formação de uma identidade brasileira a partir dessa mistura é, então, uma democracia racial. No Brasil, então, a partir da sua identidade, ele se forma a partir de uma democracia, de uma noção de igualdade entre essas três raças que ainda existia em outros lugares, a exemplo dos Estados Unidos. Então a lógica era muito simples. Já que nós somos frutos da mistura, não existe por que haver racismo e escravidão no Brasil. Então você perceba que é a nova república contando a história do seu ponto de vista, e o seu ponto de vista implicava em colocar o legado e o peso da escravidão para o Império. O Império sentia escravidão, o Império sentia racismo. Mas a partir do momento que a República toma a frente, e a partir do momento que nós consideramos as raças como a matriz do nosso povo, da nossa identidade, não tem mais racismo, não tem mais escravidão desse ponto de vista, do ponto de vista da identidade do nosso povo. Então veja como que a ideia das três raças fundadoras do país ainda está forte, porém sobre um outro ponto de vista, um ponto de vista que ressalta a República e que tenta colocar o passado da escravidão exclusivamente para o Império. Então tem uma função política por trás dessa noção de identidade, da mesma forma como tinha também por trás da noção de identidade construída pelo Brasil imperial. Então, perceba que o tempo muda, o conceito ele sofre alterações, e as alterações pelas quais esse conceito vai passando, elas têm a ver com o momento em que as pessoas estão pensando, estão elaborando a respeito dessa grande questão que é como foi formado o povo brasileiro. Bom, essa noção de que o Brasil era o paraíso das três raças, era uma sociedade igualitária do ponto de vista racial, virou uma propaganda gigantesca. O mundo reconhecia no Brasil o país da liberdade. Isso até meados da década de 50, quando a Unesco vai encomendar uma pesquisa ao professor Roger Bastide, professor da USP de Antropologia e Sociologia, ou de Ciências Sociais, eu acho que o curso era a época, né? Encomenda uma pesquisa para falar o que faz do Brasil uma democracia racial. Qual que é o segredo do Brasil para a democracia racial? O professor Roger Bastide delega essa pesquisa ao seu imediato, que era o professor Florestan Fernandes, e da pesquisa do professor Florestan Fernandes resulta um livro publicado em 1965 chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes. E esse livro do professor Florestan Fernandes dá um basta a essa questão.
professor Florestan Fernandes ele vai dizer basicamente o seguinte: olha, no Brasil nunca houve democracia racial. Então a pesquisa que ela foi originada de uma encomenda da Unesco para dizer como e por que o Brasil era uma democracia racial, chegou à conclusão de que o Brasil nunca foi uma democracia racial. E a partir de então, a partir desses estudos, é que nós iremos conceber a ideia de que o Brasil é formado por 3 grandes raças como um mito. Aquilo que lá na apostila aparece como uma palavra solta, mito das 3 raças e as suas variações, vocês podem perceber agora que possui uma história. E é uma história que lida com como a República construiu para si uma imagem de igualdade e que posteriormente essa República passa a ser questionada nos seus termos. E quando ela passa a ser questionada, a nossa identidade também passa a ser questionada. E o professor Florestan Fernandes coloca aqui: não, nós não somos uma democracia racial. Por quê? Porque por mais que as estruturas sociais tivessem mudado na passagem do Império para a República, isso não quer dizer que a abolição da escravidão significava a abolição do racismo. E o racismo continuou a estruturar a sociedade brasileira. E aí existem as pesquisas sociológicas que nós conhecemos, que demonstram cabalmente que sim, o Brasil é um país profundamente racista. Com uma variante cultural interessante, que é um país racista que não gosta de admitir que é racista. Então, um país que faz de tudo para dizer que não é racista, mas que no seu âmago, no seu fundo, naquilo que ele é de essencial, é profundamente racista e profundamente violento contra a população dele. Então você vê aqui 3 momentos diferentes dessa nossa busca pela identidade nacional. Você tem o Império tentando construir uma ideia de majestade, né? A raça branca como a grande provedora, como a grande construtora de um império no paraíso, que até então era a América, né? A visão que se tinha era de que era de fato um pedaço do paraíso esquecido por Deus. Você tem posteriormente uma república dizendo que o povo brasileiro é uma mistura e que essa mistura ela significava uma igualdade entre as raças que inexistia em outros lugares, a exemplo dos Estados Unidos. E aí quando essa república começa a ser questionada, quando ela entra em crise, quando os sociólogos passam a pensar por que o Brasil ainda não deu certo, por que o país do futuro está se afundando no caos, você tem uma pesquisa que vai reconduzir a nossa identidade para uma ideia de profunda violência e uma violência velada, uma violência escondida, uma violência que não se quer admitir no nosso país. Então você tem 3 momentos diferentes que dependem do tempo histórico no qual a história está sendo contada. Então você tem 2 níveis da história: a história que passa e a história que é contada. E de acordo com a pessoa que conta uma determinada história, você conhece o tempo histórico no qual ela está inserida, você vai conhecer a forma como ela está contando essa história. Essas formas de contar a história, elas podem variar. No caso da identidade nacional, aqui falando sobre a composição étnica do Brasil, a gente pode colocar 2 formas básicas de se contar a história do país. A que nós viemos contando até agora, que é a história generalizante, é essa que coloca 3 grandes grupos, e você tem a história particularista, que se preocupa com a pluralidade desses grupos. Então você não vai falar numa perspectiva particularista que o Brasil é composto por 3 grandes raças. Isso não faz sentido. Numa perspectiva particularista,
você vai ressaltar que o Brasil é uma construção histórica que corresponde a um determinado projeto político e que, dentro desse projeto político, existem histórias apagadas. Existem as histórias que são colocadas para debaixo do tapete. Então, a história do índio é totalmente diferente da forma como as etnias particulares concebem as suas próprias histórias. Então, a história do Chavante, de acordo com a visão de um Chavante, é totalmente diferente da história do índio brasileiro. E não interessa para a visão particularista saber o que o Brasil acha do Chavante. Interessa saber como que o Chavante conta a sua própria história. E qual é, então, digamos assim, a perspectiva correta? De fato, ela não existe. Por isso que a apostila, ela tenta caminhar entre uma e outra sem necessariamente falar que está fazendo isso. Ora, essa é uma simplificação perigosa, porque não mostra para vocês, alunos, que o conhecimento histórico ele é fruto de debates. Que não existe uma história acontecida e a gente vai lá registrando. Aqueles memes sobre 2020, os historiadores que vão estar perdidos e como é que vai ser a aula de história em 2020 é engraçado pra gente. Só que a gente sabe que isso não é nada, que a história já teve acontecimentos muito mais mirabolantes, muito mais complicados do que 2020 e que são explicados. Por quê? Porque existe debate, existe trabalho, existe pesquisa. E é essa pesquisa que é o sentido do conhecimento histórico. Se a gente apaga isso e traz a formação brasileira como uma realidade dada e não como fruto de um debate intelectual, a gente perde muito, muito, muito. E nesse sentido, a gente não precisa escolher entre uma perspectiva e outra, mas a gente precisa saber se orientar diante das duas. A gente precisa saber reconhecer quando que uma pessoa está falando segundo uma perspectiva, quando ela está falando sobre outra perspectiva e quando ela está tentando apagar as contradições e colocar as duas coisas juntas sem ter a devida noção crítica do que significa isso, né? Então, para a gente trabalhar um pouco isso, eu ainda preciso destacar para vocês qual é a vantagem de cada uma delas. Ora, como eu acho que já deu para ficar claro com relação à perspectiva generalista, a grande vantagem é pensar uma civilização. A ideia de identidade, do ponto de vista do geral, ela só é válida porque ela atua no presente de modo político. Então é a partir de algum campo político, a partir de alguma vontade nossa para o futuro do país é que a gente vai escrever uma história do ponto de vista generalista. E o ponto de vista particularista, ele vai vir como uma grande vantagem justamente você olhar para a diferença e questionar esses projetos. Então, quando você fala que a ideia das três raças, da democracia racial, é um mito, e você começa a olhar para a história particular dos negros, para a história particular das etnias indígenas, você está percebendo várias e várias histórias pequenas que foram apagadas em nome de um projeto político. E quando você destaca o particular que foi discepado, que foi arrancado da história geral, você está contrapondo aos projetos políticos do passado. Você está fazendo a crítica a esses projetos políticos. Então, a demanda por direitos humanos, a demanda por igualdade, a demanda das lutas raciais, das lutas indígenas, ela só é forte porque nós temos a necessidade de pensar o particular por ele mesmo. Então, nós temos cada dia mais preocupação de pensar na história dos indígenas contada do ponto de vista não do europeu que veio aqui e massacrou com eles, mas do indígena próprio que resistiu a esse massacre. Então,
É impossível a gente criar um projeto político generalista? Não, não é impossível. Mas a perspectiva que olha para o particular, ela sempre nos é útil na medida em que ela nos ajuda a fazer a crítica a esses projetos. Ok? Então, para encerrar esse tema, eu vou fazer aqui uma consideração com vocês. Vamos fazer um acordo. Aqueles que porventura já fizeram as atividades da primeira semana do terceiro ano de ensino médio e quiserem me encaminhar essas atividades, podem me encaminhar. Mas aqueles que ainda não fizeram essas atividades, ok? Não precisam fazê-las e podem fazer uma atividade que eu vou propor aqui nesse vídeo a partir de agora, tá? Se você já fez, não se sinta prejudicado, pode me mandar aquilo que você já fez. Mas se você não fez e deseja fazer alguma coisa com base nesse tema, faça a atividade que eu vou te propor aqui e agora. É uma atividade muito simples, mas que precisa de reflexão a respeito do que a gente comentou até agora. Eu trouxe, eu na verdade vou mandar junto com esse vídeo 2 links para vocês. São 2 links relativos a episódios de uma série documental chamada Intérpretes do Brasil. Nessa série, os 2 primeiros entrevistados são os professores Darcy Ribeiro e Manuela Carneiro da Cunha. Cada um desses está falando do ponto de vista de uma perspectiva, a generalista ou a particularista. Ok? Percebam, na hora que vocês forem assistir a esses 2 vídeos, percebam qual é o discurso de cada um deles. Se eles estão falando com vistas a uma ideia de civilização, se eles dizem que o povo brasileiro é um povo homogêneo, é só vocês lembrarem de uma massa de bolo. Uma massa de bolo tem farinha, ovo, óleo, e você mistura tudo até aquilo virar uma coisa só. Então, é a mesma perspectiva que a gente está falando aqui, generalista, mistura de uma raças diferentes que vai originar um povo novo. Essa palavra é muito usada no sentido de trazer a ideia de que é uma coisa só, uma união. Então, percebam algumas dessas palavras, como elas são usadas, a ideia de que os povos indígenas possuem uma história própria ou de que essa história está vinculada à história do europeu. Então são coisas que vão aparecer nos 2 vídeos e a atividade que eu proponho para vocês é assistir a um vídeo, assistir a outro e tentar decifrar qual é a perspectiva de cada um deles, ok? Como vocês vão fazer isso? Elaborando um texto básico de, 15, 20 linhas a respeito dessas 2 perspectivas. E se o Darcy Ribeiro ou a Manuela Carneiro da Cunha estão falando a partir de qual perspectiva e o que vocês entenderam a respeito desse tema. Beleza? Então é isso e até a próxima aula.